O que vai dar Aí, pra gente fazer? vamos ver. A pessoa falando, né? Se fosse Deus, se fosse Deus. Na verdade, todo mundo já é Deus, né? Não deixa de ser, né? Na verdade, todo, na verdade, todo mundo já é Deus, assim, de duas formas. A gente é Deus de duas formas, né? Se a pessoa quiser ler o Salmo, tá lá no Salmo 82, no versículo 6, 82, versículo 6, falando que nós somos pequenos deuses. Vós sois pequenos deuses. E antes disso, se eu não me engano, no versículo 2, lá no Salmo 86, versículo 2, ele fala que Deus é o Senhor, está no meio dos deuses e julga. Então lá fala assim, que o Senhor está no meio dos deuses e os julgas, e logo após, lá no 6, ele fala que nós somos pequenos deuses. Então, na verdade, a gente já é Deus, a gente não é o Deus, a gente não é o Deus, mas nós somos, a gente já é um Deus, Quando né? você fala assim, você diz que porque Deus contém em nós, Deus contém em nós Aí já, Deus. aí já É é outro o, processo? aí já é outra parte, por isso que eu estou falando. É complicado explicar para a pessoa porque a gente somos deuses e tem assim, é igual você falou, Deus já está contido na gente. Deus é o todo, Deus já está contido na gente, já está contido em todo mundo. E, e tem essa parte que, segundo a Bíblia fala lá e que os escritos falam, que a gente é pequenos deuses, então a gente pode fazer muita coisa. Mas se a pessoa, vamos ler pegando no texto assim, está escrito, se você fosse Deus, o que a pessoa faria? O que alguém faria se fosse Deus? Provavelmente todo mundo vai querer resolver o problema de todo mundo, né? Vai Sim. querer resolver a vida, resolver os problemas, ajudar uma pessoa morrendo, vamos salvar, tem terremoto, vamos parar o terremoto, tem que tá passando fome, vou curar, se eu fosse Deus eu curava a fome de todo mundo, não ia ter mais fome no mundo. Não ia ter terremoto, não ia estar morrendo pessoa, igual está morrendo esse tanto de pessoas, se eu fosse Deus. Eu acho que a resposta das pessoas ia ser essa. Mas, e como é que fica o equilíbrio? E o equilíbrio precisa de equilíbrio. Para equilibrar as coisas tem que ter tudo. Por exemplo, é igual um cara que. Uma história que eu vi, ouvi assim por alto. Diz que um espírito chegou e falou, né? Que pediu para colocar uma doença na pessoa. O cara falou, colocou uma doença na pessoa. Aí o cara perguntou para o espírito, por que você colocou a doença na pessoa? Se vocês não estão aqui para evoluir, a função dos espíritos nesse mundo não é evoluir, por que você está colocando a doença na pessoa? Isso não vai atrasar a sua evolução? Aí ele falou, não, de certa forma não. Eu falei, isso não é maldade? Ele falou, não existe maldade. Aí eu perguntei, eu estou fazendo analogia, viu? Falando assim com o espírito. Perguntei como se eu fosse a pessoa. Então a pessoa falou assim, por que você fez isso então? O que seria maldade? Ele falou, imagina esse cara que eu coloquei a doença nele, que ele já matou muitas pessoas e que ele tem prazer em matar a pessoa, ele tem prazer em estar estupando crianças. Ele sente um certo prazer em fazer isso, porque existem pessoas que têm prazer em fazer as coisas erradas. E eu fui Exato. lá e coloquei esse cara, coloquei uma doença nesse cara onde ele está na cama. Ele não pode levantar. Então, assim, é uma maldade que eu estou fazendo com ele? Ou será que. É uma bondade com a vítima, Exatamente. Será com que. as possíveis vítimas, né? Que estão próximas. Então, o que está Entendi. acontecendo? É uma maldade eu estar colocando uma doença nesse cara? Ou será que eu estou fazendo bem para os dois? Tanto para ele colocando a doença, para ele uma hora parar e pensar que aquele mal está caindo sobre ele por tudo que ele vem fazendo de errado, e ao mesmo tempo que eu parando ele, colocando a doença, eu levo ele a refletir, ainda paro dele fazer a maldade com os outros ainda. Porque ele vai estar na cama, ele vai estar doente, ele vai estar com uma doença. E ele vai estar impedido de estar fazendo aquilo que ele tem prazer, que é a maldade. E ao mesmo tempo, enquanto ele está doente, que ele está daquele jeito ali na cama, ele não vai querer ficar naquele estado. E ele vai procurar a resposta, ele vai começar a perguntar por que de repente ele caiu naquele estado. Se ele é uma pessoa tão sadia, por que eu estou na cama? Por que eu estou doente?
ele vai começar a perguntar, e nessa hora é a hora que a pessoa chama por Deus, né, e começa a pedir perdão, e me perdoa, porque eu não aguento mais essa vida. É a hora que a pessoa começa a cair em si. Então, é complicado. Então a pessoa fala, se eu fosse Deus, eu resolveria o problema de todo mundo. E pode? Será que pode? E o equilíbrio? No caso, estaria gerando equilíbrio. O Robert, de uma certa forma também, às vezes a dificuldade que chega até você é uma forma de te elevar, né? De você descobrir esse mundo, né? Às vezes tu tem uma percepção errada da vida e a dificuldade abre os seus olhos para um outro lado, né? Mas você vai, não tem jeito de crescer sem erro. É impossível, não tem como. Não dá para crescer. Não tem, Sem erros, não, é verdade. impossível crescer sem você tá passando ali, você viu a casca de banana, digamos que você não viu, mas se você escorregar nela, Pisei nela, da tem próxima, consequência. não, Verdade. não tem jeito, não tem como, não adianta. O erro ele é necessário, as coisas que acontecem de mal, que as pessoas às vezes julgam ou dizem, é, se eu fosse Deus, aquele terremoto, igual eu vejo os ateus falando aí, onde é que está Deus? E as pessoas que estão morrendo lá no terremoto? Por que seu Deus não salvou essas pessoas? O que está acontecendo? Tem pessoa morrendo no terremoto, por que seu Deus não impediu o terremoto? Uai, mas espera aí, pô. Porque será que é culpa de Deus? Será que foi Deus que causou o terremoto? Será que ele pode impedir o terremoto? Ou será que é causa e consequência? Será que o ser humano não construiu uma coisa, igual eu falei aqui? Será que não fez escavações próximo de um lugar que não podia? E com o tempo aquilo ali, né, ou construiu coisas pesadas, ou tem uma mineradora, dando um exemplo. Ali perto que fez com que, no passar dos anos, foi causando um terremoto e deu aquilo. Será que é culpa de Deus? Será que realmente foi Deus que fez isso? Então se eu fosse Deus ia parar. Na verdade, é o que eu gosto de dizer. Se eu fosse Deus, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Amigo, Deus já fez tudo. Deus já deixou tudo pronto. Não cabe. É muito sem noção, é muito inóspito você parar para pensar e dizer: a culpa, Deus não está salvando as pessoas, gente. A gente fala que Deus é perfeito o tempo todo. Você fala que Deus é perfeito. Você fala que Deus é onisciente, que Deus é onipresente. Pelo amor de Deus, você ia fazer alguma coisa, você ia construir um mundo, um universo, se você fosse Deus, para ficar trabalhando depois? Se você tivesse todo o discernimento, todo o conhecimento, se você pudesse, como as pessoas dizem, onisciente, onipresente, pode ver o futuro, pode ver o amanhã, você construiria algo para poder gerar confusão, gerar problema e ficar trabalhando? Ele gerou Deus construiu um mundo, né? Cada um a sua crença, cada um acredita de um jeito. Quem acredita em um Deus, quem acredita na energia, quem acredita no todo, cada religião acredita de sua forma. Mas no final das contas, todas chegam no mesmo. Então, isso é indiferente. Você pode ter Jesus na cristão, você pode ter Buda não sei aonde, você pode ter não sei o quê, mas em todas elas, no final sempre vai ter um que está acima de todos na hierarquia, que é onde é o mesmo Deus de todo mundo. Então não adianta. Então esse Deus aí que todo mundo diz, por que será que ele não deixou tudo pronto? Será que a vida não é causa e consequência? Andou, não olhou para o chão, tropeçou, caiu. Olhou para o chão, viu que tem um buraco, viu que tem uma pedra, solta a pedra. Ô, Robert, vou te fazer uma provocação. Pessoal, nós estamos aqui no sítio, eu estou no sítio. Vocês vão ouvir uns galos cantando, um barulhinho, porque nós estamos aqui no sítio. Mas deixa eu te fazer uma provocação, Robert. Olha, você falou, Deus criou tudo. Sim. Deus fez tudo. Se Deus fez tudo e Ele rege tudo, a pergunta que você está querendo trazer uma resposta, ela está na sua pergunta. Porque se Deus fez tudo, Ele rege tudo, então quando estava ocorrendo, quando ocorre um terremoto, já estava nos planos de Deus a consequência desse terremoto, quando nós falamos das placas tectônicas, né? Que Sim. Vão movendo e vão criando maremotos, terremotos. No processo de criação, Deus já colocou isso no fundamento da terra.
Sim, ele deixou preparado, as coisas estão Então, o terremoto não é preparadas. que Deus, por que que Deus deixou? Ele já fez isso antes. Aí você está dizendo assim, o homem deveria ser preventivo a essas situações. Ele deveria analisar, ter consciência de analisar a área de construção, onde ele pode construir. Porque, para você ver, às vezes um terremoto, ele ajuda um vulcão talvez a entrar em erupção. Por que, que é necessário talvez a erupção de um vulcão e por que, que tem que ter larva? A larva, depois que ela é espirrada, que ela é jogada, se eu não me engano, você pode aproveitar aquele mineral. Depois de um tempo que passa, que secou, aquilo ali vira alguma coisa que ela é utilizada, Útil. útil. Então, será que o terremoto não é necessário para levar o vulcão a entrar em erupção, para gerar isso, para aquele material ser usado numa coisa que seria benéfica para a humanidade? Agora, por que, que o Mas terremoto... deveria ser através de uma tragédia? É isso que eu queria que você explicasse. O pessoal que está nos ouvindo também, quiser enviar alguma pergunta, participar. Ah, mas é o seguinte, como eu te falei, talvez falta de sabedoria e conhecimento. A pessoa está construindo num lugar que não deveria. Como você vê várias vezes aí, a Defesa Civil vai lá e alerta. Não constrói aqui. A pessoa sabe que ela tem uma ribanceira lá em cima, choveu, aquele lugar ali vai pegar umidade, vai cair tudo, vai vir ladeira abaixo. Fulano vai lá porque não tem condição, não tem dinheiro e constrói a casa no Mas aí lugar. você foi para um outro assunto, né, Robert? Que aí já é um lado social. Você fala, por exemplo, a pessoa que mora em uma vila, um morro, uma área de risco, que ali não era para ter uma moradia, e a pessoa vai ali e constrói uma comunidade. Tem várias morando ali numa área de risco. Aí já é um processo social, Mas a pessoa... injustiça social. Aí é onde é que entra também esse título aí, né? E se a gente fosse Deus, como eu disse, a gente é Deus, e já falei, lá no Salmo está dizendo, Salmo 8:1, Deus, o Senhor está no meio dos deuses e julga a congregação. Ele já falou, no meio dos deuses. E depois, lá no versículo 6, ele diz, vós sois pequenos deuses. Muitos interpretam esses deuses como os juízes, os presidentes, os cabeças, que estão ali para poder. Caberia talvez a esses deuses impedir que essas pessoas fossem até esse lugar, mas infelizmente a coisa não funciona assim porque a gente sabe como é que é a questão, né? A pessoa olha muito o lado dela, quer o bolso dela cheio, ela tampouco está preocupada um com o outro. Embora, se a gente fosse Deus, como diz o título, qual que é o certo? O que a gente tem que fazer? O que dá sentido para a vida? E o que todos deveriam fazer hoje se você fosse Deus? A gente está cansado de repetir isso, todo mundo fala isso o tempo todo, é servir o próximo. Não adianta, você serve o próximo o tempo todo a gente está servindo o próximo e é isso que dá prazer. Se você não está servindo alguém na rua, você está servindo a esposa, se você não está servindo a esposa, você está servindo o filho, se você não está servindo o filho, você está servindo a mãe. A todo tempo você está servindo alguém, qualquer coisa que você faz na vida hoje, se você está trabalhando, se você está fazendo alguma coisa, mesmo que você não seja uma pessoa egoísta, mas você é aquela pessoa que vive isolada dentro da sua casa, mas você está trabalhando, se você vive com sua mãe, você está trabalhando e você quer ajudar a sua mãe. Se você vive só você e sua esposa, se você não é uma pessoa que sai para o mundo, igual eles falam que você tem que sair, pegar a pessoa na rua, talvez, cuidar, ajudar. Se você não é desse tipo, de qualquer forma, você está trabalhando para quê? Para ajudar as pessoas dentro da sua casa. O que move o ser humano, o que dá sentido à vida, e a única coisa que hoje presta é ajudar o próximo. Não adianta ficar rico, juntar dinheiro, não adianta ter dinheiro. Adianta, não estou dizendo que a pessoa tem que ser pobre, ter pensamento de pobre, pensamento de vira-lata. Isso é um erro assim que, pelo amor de Deus, as pessoas colocam na cabeça das crianças, das pessoas, dinheiro não traz felicidade. Essa fala... Essa é uma crença, né? Essa é uma crença limitante Muito limitante. E que por sinal, nos atrapalha, né, de ajudar ao próximo, de cumprir a maior dádiva, né, que é ajudar o próximo. Então, não tem... É perigoso, eu não gosto nem de falar muito, porque se você parar para analisar a vida,
Você começa a olhar tudo, você começa a olhar, você fala, vai todo mundo morrer um dia, nasce, morre. E o que eu estou fazendo aqui? Como é que vai ser? Aí você começa a observar isso. Se você pensar demais, você não faz nada. Você não faz nada. Mas essa observação, Robert, da vida, ela é interessante. Quando nós falamos assim, se você fosse Deus, se você fosse Deus, você ia conseguir prever o caos? Ou o caos é consequência da reorganização ou da organização da humanidade? Eu creio, o caos existe organização no caos. O caos como gostam de dizer, o caos é um mal necessário. O caos é o mal necessário. Existe organização no caos. Me prova que existe organização no caos. Vou te dar um exemplo. Sabe aquelas pessoas que têm o quarto às vezes bagunçado, ou tem as coisas bagunçadas? Você chega, o quarto está todo bagunçado. Mas quando a mãe vai arrumar, o cara fica um mês todo, a menina fica um mês todo com o quarto bagunçado. Mas o dia que a mãe arruma, ela vai procurar um negócio, cadê ele? Falou, pô, mãe, você arrumou, o negócio sumiu, ficava aqui, ó. Eu sabia que estava aqui o tempo todo, mãe. Na hora que eu precisava, o remédio estava jogado ali, ó, que fosse naquele canto no chão. Mas na hora de tomar o remédio, ela ia lá no chão e pegava, Naquele ela sabia. Exato. Ou seja, o quarto está um caos. Mas, na minha percepção. Mas para a menina está organizado, para o menino está organizado. Você foi lá e consertou o quarto, arrumou, deixou tudo bonitinho, cheiroso. A pessoa acabou, a pessoa se perdeu. Ela estava toda ali, ela estava se guiando, meu remédio estava aqui, eu chegava, eu sentava aqui, quando eu sentia frio, era ali que tinha uma coberta que eu pegava, minha mãe arrumou tudo aqui, mãe, onde é que você colocou a coberta? Eu estou sentindo frio agora de noite aqui, não achei a coberta para cobrir, estou passando frio aqui de noite, não encontrei a coberta. Então, existe organização no caos? Existe. Tem organização no caos? Sim. Esse é o maior exemplo. Uma pessoa que é desorganizada completamente, mas ela encontra tudo. E na hora que você conserta, estou dizendo para viver na bagunça, no caos? Não. Aí é uma questão de evolução e que tem que ir devagar. Você vai ter que ir consertando, mudando as coisas de lugar devagar, porque se você consertar de uma vez, você pode gerar confusão. E a criação do mundo, já que pessoas que gostam de usar e falar Deus não criou em 7 dias, por que não criou em 1? É Deus, pô. É Deus. E não fala que o mundo estava desorganizado, havia trevas, estava tudo desorganizado, pelo menos é assim que diz lá, né? O que conta lá é isso, que estava desorganizado, havia trevas, e ele veio e foi construindo. Então você vê que ele próprio já mostra ali que tem organização no caos e não pode consertar de uma só vez. Né? Não pode. É um processo. É processo. Mesmo que você tenha condição, é processo. A vida da pessoa está toda bagunçada e às vezes você exige que a pessoa mude de vida, que ela se conserte. Fulano não quer saber de mudar. Um já falou para ele fazer isso, outro já falou para aquele. Devagar, uai. É uma coisa de cada vez, é um processo. A vida do fulano está um caos, mas um quer que muda isso, um quer que muda outra coisa, Não vai dar certo. Não vai. Vai acontecer o que aconteceu com o menino lá no quarto. A mãe arrumou o quarto, guardou o cobertor num lugar, tudo dobradinho, bonitinho, ele ficou sentindo frio de noite, porque não sabe onde é que a mãe colocou o cobertor. Não vai dar certo. Então, tem que aprender a se centralizar, encontrar o seu lugar no caos ali e devagar e conduzindo um processo de mudança, de melhoria. Assim como foi e como diz a criação do mundo. Né? Tudo com bagunçado, foi se encontrando no lugar das coisas, foi se cada coisa a seu momento, até que foi que deu que aconteceu tudo que aconteceu e tendo tudo que tem hoje. Então, se eu fosse Deus, eu mudava tudo isso. Não dá, pô, não pode mudar tudo de uma vez. Não pode. Não pode mudar tudo de Não uma pode, vez. não pode fazer isso, não pode. O rapaz aqui mandou uma mensagem que eu não vi rapidinho, deixa eu ver aqui.
ela sumiu aqui, mas deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Então, Mandou uma mensagem. ele mandou alguma coisa aqui que eu não consegui ler, sabe? Mas O chat está liberado, tá não? tá liberado. E assim, não pode. Você não pode. Por mais que você tenha condição de mudar tudo de uma vez, Aqui, ó. Nossa missão é amar a Deus sobre todas as coisas e fazer o bem ao próximo. Correto, Alex? correto, Alex, mas quem que é Deus? Já falei com você. O que é Deus? Quem é Deus? Você já viu Deus? Você sabe quem que é Deus? Deus é um cara que está sentado no trono de barba e branca. Quem que é Deus? O que é amar Deus sobre todas as coisas? Você é Deus, e se você for parte de Deus? E se você for assim como tem o corpo, o cérebro é o que comanda tudo. O cérebro é o que está ali, é o que coordena tudo. E as outras partes, elas estão vivas também. Cada parte do seu corpo está viva. Tudo tem vida no seu corpo. O coração, cada célula, tudo tem vida e eles conversam entre si. Se o corpo não conversasse, se os órgãos não conversassem entre si, não tinha essa harmonia. E quem te garante que talvez Deus não é o cérebro e a gente é cada parte do corpo, cada um é uma célulazinha. Aí você fala amar Deus sobre todas as coisas. Não seria amar o próximo? Não seria amar a célula vizinha? Não seria o rim amar o coração? Porque o corpo não conversa, ele não tem que conversar, não tem que ter harmonia. Mas quem controla tudo? Quem que gerencia? O cérebro. E se Deus for a energia canalizada superior, a gente é a energia inferior, não é a que tem a maior concentração, mas ela está abaixo de tudo ali. E você fala amar Deus sobre todas as coisas. Mas quem que é Deus? Quem que é Deus? Todos nós. E se Deus for todos nós? E se Deus for tudo? Mas ele sim próprio que rege tudo, que direita é o cérebro. Quando você fala que Deus é tudo, você não limita a Deus? Não, Ele sendo infinito, ele não pode ser tudo. não, porque eu gosto de dizer isso e eu vou falar de novo e as pessoas podem achar estranho, mas eu digo e falo. As pessoas dizem que Deus é perfeito. Deus não é perfeito. Deus não é perfeito. Uma coisa que é perfeita, ela está acabada, ela está finalizada. E Deus não está finalizado. Deus nunca vai estar finalizado. Deus está em constante evolução. Mas Ele está anos, luz na sua frente, na minha frente, milhões, bilhões de frente. E a gente está evoluindo, está crescendo, a mentalidade, tudo indo atrás dele, correndo atrás dele. Ele está indo, a gente está correndo atrás dele. Então, ou seja, voltando à analogia do cérebro, à medida que o cérebro vai evoluindo, que a mente poderosa, a mente divina, né, que é o Deus, que ela vai evoluindo, que a mente, que a consciência vai expandindo, isso vai fazendo bem para quem? Vai fazendo bem para o seu corpo, para a célula, para os outros corpos. Então, ou seja, o restante do corpo ele vem atrás da mente que vai evoluindo. Então Deus não é perfeito, Deus está em constante evolução. Fazendo uma analogia para entender melhor. Vamos imaginar um espaço. Você está no espaço, lá em cima, um astronauta que flutua. Aí você está vendo Deus lá na frente, ó. Você está vendo e ele está indo. E você está indo atrás dele. Aí ele passou, fazendo estrada, ele passou pelo quilômetro 300. Você vai chegar no 300? Vai. Só que ele chegou primeiro que você. Ele já sabe o que tem lá, você ainda não. Entendeu? Então ele está sempre evoluindo. Na sua frente. Ele está sempre na sua frente. Ele está muito, então muito na sua frente. Ele deixa rastro. Aí quando ele chegar no quilômetro 500, você vai chegar lá? Vai. Você sabe o que tem lá? Não, mas ele já sabe. Já abriu uma trilha. Ele sabe o que tem lá no quilômetro 500. Por isso que ele está sempre à sua frente. Por isso que as pessoas dizem que Deus é maior, que Deus nunca vão chegar. Não vai. Porque ele largou na frente e para você alcançar ele, esquece, você não vai alcançar. Olha que interessante, Robert. Nós temos aqui mais de 100 galinhas. As galinhas têm que ir para o galinheiro, que agora está na hora que elas vão repousar. Olha para as aves, elas já vão automaticamente subindo, cada uma só abrindo uma árvore vai dormir. Sim. É um processo o quê?
Natural. O caseiro não está mandando as galinhas para lá. Natural, vai É um sozinha. processo natural. Natural. Ela sabe o ciclo natural dela, o processo dela. Sim. Porque ela não tem essa mente, esse cérebro Deus em si. É. O homem contém, mas só ele precisa descobrir isso. Se ele não descobrir, ele não vai executar. Nossa, tem muita coisa que a gente precisa descobrir que está oculta, mas tem Então é muita coisa oculta. Tem muita Então quando coisa você oculta. fala dessa mente, esse cérebro de Deus, ele está oculto de nós não sabemos. Por quê? Olha que interessante. Existe uma passagem, você gosta de citar a Bíblia, existe uma passagem com o profeta Elias que o machado dele vai flutuar na água. Sim. Isso é ilógico. É lógico. Mas como que ele fez? Através da mente. Tá? E eu torno a dizer, é possível, e assim, a pessoa fala assim, eu quero entender. Cara, como é que você fala comigo que você quer entender Deus e que você conhece Deus? O primeiro passo para conhecer Deus e para se chegar a Deus é conhecer você mesmo. Assim mesmo. Primeira coisa, se você quer conhecer Deus e chegar em Deus, não vai ser através do pastor, do rabino orando, não vai ser através de... A reza vai te ajudar, a reza vai canalizar na sua mente a oração, ela vai canalizar, introduzir na sua mente uma forma de pensamento aonde vai te fazer compreender que existe algo talvez além, possivelmente sim, mas para encontrar Deus, primeiro tem que olhar para dentro da gente. Inclusive, tem alguma coisa a respeito disso no Novo Testamento. Eu não sou muito fã, mas o Jesus, ele fala alguma coisa a respeito de, né? Para olhar para dentro da gente, não sei o quê. O reino do céu está dentro de você. Ele fala alguma coisa a respeito disso. As bem-aventuranças. Ele fala assim, olha só, o reino dos céus está dentro de você. O que essa parábola aí, quem escreveu aquilo ali estava querendo dizer? Você quer conhecer o exterior, o que está oculto, está interno? Olha para dentro de você. Vai conhecer você primeiro, se conhece primeiro. E a coisa mais difícil que tem é a gente se conhecer. Isso é um processo absurdo, mas é difícil demais. Isso não é fácil, mas Eu não não digo é nem fácil. tão difícil, ele é doloroso. Doloroso, é um caminho longo e é complicado. Eu falo porque... Quase frustrante. Para não dizer que é. Para não dizer que é uma frustração. Quando você começa a perceber o homem em si, você percebe frustração. Na hora que a gente se conhece, à medida que você se conhece, automaticamente a mente vai abrindo. Quando a mente vai abrindo, você vai vendo as coisas de outra ótica. Ao começar a enxergar as coisas de outra ótica, você começa a enxergar este ser ou essa coisa que foi dado o nome de Deus, que ninguém sabe o nome, como é que chama, como é que é. Chamamos de Deus porque tem uma nomenclatura que o ser humano adotou, que é uma hierarquia suprema, que está no topo da hierarquia. Mas ninguém sabe o nome de verdade, o que é, como é que é, ninguém nunca viu. Mentira de quem fala que já viu, não viu. A mente da gente é muito poderosa, a mente é poderosa. Às vezes você enxerga o que você quer enxergar, você é aquilo que você quer ser. Mas o que acontece, Robert? Às vezes é uma experiência da pessoa pessoal, de um insight mental que nós não conhecemos o nosso interno. Quando o nosso interno se revela em uma situação extrema e você consegue um insight e descobre uma solução, aí você fala assim, foi Deus. Mas só que a sua mente, ela trouxe essa solução e você vai falar que foi Deus. Ou como o espírita pode falar, não, foi lá no espiritismo. O cristão vai falar, foi lá no cristianismo. O judeu vai falar que foi lá Deus. Cada um no seu Deus que fez isso. Mas de uma certa forma, as respostas de tudo aquilo que nós passamos, elas já estão dentro de nós. Correto? Sim. Por isso que é difícil olhar para dentro de nós. A resposta está tudo dentro da gente. E às vezes a resposta não é daquilo que a gente quer ouvir, Mas né? olhar para dentro de nós, esse olhar do conhecer,
a si mesmo, ele passa por cima da sua crença limitante de Deus. Por que eu vou falar uma crença limitante de Deus? Porque muitas vezes nós passamos por um Deus punitivo. E a crença da religião, ela prega muito punição. Um Deus altamente punitivo, um Deus altamente cruel com o homem. Em que sentido, Silas? Olha, se você fez isso, você vai para o inferno. Se você fez isso, você está no inferno. Se você fez isso, você está no inferno. Poxa, tudo que eu quero fazer, eu estou no inferno. Que Deus chato, que toda hora me pune, que não compreende o meu ser, a minha força e o meu impulso para os prazeres, que vou chamá-los de mundano. Então se torna um Deus complicado, punitivo. Ele me deu um prazer e eu não posso desfrutar do prazer. Ele me deu uma vida, mas eu não posso fazer da minha vida muitas coisas. Então, o que acontece? Quando a gente fala muito nesse processo mental, é a gente descobrir um Deus na verdade, fora da verdade que você aprendeu de uma... Como que eu vou te falar que nós herdamos? Porque nós herdamos uma religião. Por exemplo, o brasileiro, ele tem por tradição a fé cristã. Sim. E nós herdamos dentro dessa fé cristã muitas crenças. E muitas coisas que regem as nossas vidas, elas estão de acordo com essa crença. E como que eu vou tirar essa crença, enxergar Deus fora dessa crença que eu herdei, que foi colocada em mim, e ela é uma barreira para eu conhecer o Deus de verdade. O primeiro passo é a pessoa entender que a gente não... Eu não vou nem falar que herdou religião. Nós herdamos uma dominação. Isso foi uma forma... Se falar Roma, foi Isso, o domínio romano. Isso foi longe. A religião foi uma forma de dominar as pessoas e acalmar o povo, manipular a mentalidade para fazer da pessoa realmente um escravo, para poder colocar realmente medo. Nós herdamos essa uma... manipulação vem de mais de 2000 anos. Então a gente herdou dominação. Isso nunca foi religião. O que as pessoas têm hoje, desculpa, mas seja cristianismo, seja judaísmo, seja o que for, isso não dá para chamar isso de religião, porque a todo tempo você tem punição, a todo tempo você tem alguma coisa que, né, que está ali. Que tem que ter uma justificativa para poder te ferrar o tempo Impede todo. até o seu avanço mental, muitas vezes, né? Isso não é religião. Religião é alguma coisa que... Religião ela tem que ser alguma coisa que é onde você encontra respostas para te ajudar a caminhar e encontrar um sentido de estar aqui, de estar respirando. De estar respirando. Você sabe que eu não gosto do processo religare, que a religião religa você a Deus? Sabe que eu não gosto disso? Não pode, é o que nós falamos aqui, o que eu te falei, não adianta falar, não tem esse negócio de religião ligar a Deus, não existe isso. Você vai no judaísmo lá, quem que é o Deus Todo-Poderoso? Quem que é o cara na ponta da pirâmide? Quem que é o cara que está no topo da hierarquia? É Hashem, é o Todo-Poderoso, é o Todo. Você vai no cristianismo, quem é que está no topo da sua pirâmide aqui na sua religião? É Jesus. Não, acima dele tem o Pai, Deus Todo-Poderoso. Você vai na macumba, quem que é que está no topo da sua religião aqui? É o preto velho, não sei o quê? Não, é Deus. É Deus. No final das contas, todo mundo está servindo ao mesmo. Todo mundo está crendo no mesmo. Caminhos diferentes. Caminhos diferentes, mas o mesmo Deus. E você vê a brigaiada criticando o outro, dizendo que fulano está errado porque está no terreiro, fulano está errado porque está seguindo Jesus, fulano está errado porque é judeu e não acredita no Novo Testamento. Então, assim, cada um tem... Está com Maomé, errado está não sei com quem e tal. Aí, fulano, o que acredita em Maomé, fala que os outros estão errados porque não acreditam em Maomé. Os judeus falam que os outros estão errados porque não acreditam, porque acreditam em Jesus. O cristão fala que os outros estão errados porque não crê no caso de Jesus. Aí vem os caras do terreiro, não acreditam porque fulano não acredita que os espíritos ajudam a gente. Então, assim, né, igual o cara fala, tem que ensinar religião nas escolas. Só a sua ou de todo mundo? Sim, só a sua de todo mundo, é verdade. Né? Não, a escola é complicado, né? Porque muitas vezes, quando alguém vai levar alguma coisa, até uma informação de um culto afro, isso choca o religioso.
Realmente. E tem que aprender a respeitar, né? Sim. Não, de uma certa forma você deve conhecer todas as culturas, Tem que porque isso é conhecer. cultura, né? Porque quando você pensa assim, olha, nós vamos ter a festa junina, ela é uma cultura. Folia de Reis é uma cultura. Agrega, ou dos credos religiosos, agrega alguma fé, mas não virou algo cultural. Vira. Então, vou te perguntar uma coisa. O fato de você participar, ouvir uma quadrilha, você magoou o seu Deus? Você traiu o seu Deus? De jeito nenhum. Você está alegrando ele porque você está conhecendo as outras formas e conhecendo as outras culturas. Você aprende como lidar com aquela cultura, com aquele povo, talvez comece a aprender a falar a língua dele, daquele povo, e você começa a juntar informação, você começa a juntar o que você tem da sua que acreditava com a dele, e no final das contas talvez você acaba chegando no que nós falamos. Porque o que é interessante, por Que o que, que que eu tem quis aqui tem lá. fazer essa provocação com você? Porque quando você falou comigo que é interessante o outro, a contribuição, o valor da vida está na contribuição do outro. Se eu não Exatamente. consigo compreender a fé do outro, eu não tenho amor pelo outro. E eu me tornei altamente soberbo, porque só a minha religião é certa. Só o meu Deus é certo. Só as minhas festas são certas. Tudo que você faz tem uma punição. A crença punitiva no homem ela é muito grande. No ser, né? Nós criamos essa autopunição e ela, assim, para tudo que nós sabemos é o que? É vara. E muitas vezes nós punimos a nós mesmos porque você acha que você fez algo que foi passivo de uma punição e você se pune. Inconscientemente você se pune. Tá se punindo o tempo todo. Por quê? Por causa disso, dessa herança maldita de anos. De Não anos. foi agora, foi um domínio pesado. Deus é o nosso único caminho para ter uma vida tranquila e morrermos em paz. Quem Olha, não tem fé em Deus não tem sossego na vida. Alex, assim, você tem que tomar cuidado, porque até mesmo esse Deus que você acredita, ele não aceita idolatria. Do jeito que você fala assim, Deus é o nosso único caminho, isso já é uma idolatria. Se você está falando que ele é único, é idolatria. Aí é complicado, né? Um Deus que é perfeito, que você acredita, que você fala, que não pode idolatrar, mas ele pode. Não pode ter idolatria, mas idolatrar ele pode. Não pode. E idolatria não é saudável nem para quem está sendo idolatrado e nem para quem está idolatrando. Quem está sendo idolatrado, isso não é saudável. A pessoa que. Você vê que os pessoa, quando ela está no começo, quando ela está começando, ela gosta da atenção do povo, ela dá o troco, vai com o tempo, aquilo ali vai cansando ela. Não é saudável. Chega uma hora que Ela ela tem até perde a liberdade ela dela, perde a né? liberdade, ela chega até uma hora que para. Então, assim, você falar Deus é o nosso único, não idolatrar, serve para você também não idolatrar ele. Não pode. Ele tem que estar acima de tudo? Tem. Mas nesse ponto aí de você falar que só ele dá paz e tal, ele não te dá paz, não. Quem te dá paz é você mesmo. Deus é você. A paz você só consegue quando. Você sabe como é que você vai ter paz? Fazendo coisa certa. Faz o que é certo, que você vai ter paz. Só isso. Mas olha que interessante, quando eu falo assim, Deus é o nosso único caminho para ter uma vida tranquila e morrermos em paz. Se você trilha um caminho correto, você vai ter paz nesse caminho. Mesmo que quando a gente trilha um caminho, a gente tem que engolir muito sapo nessa trilha aí. Porque o outro nem sempre está na mesma linha que você. O outro nem sempre entende o seu caminho. Então, assim, eu vejo a coisa fantástica que eu vejo em Deus, quando começa a base que Deus fala para o homem, Deus não pede para você acreditar nele. O que Deus fala? Me ama. Exatamente. Deus pede amor.
Mas Deus não fala se você tem que crer em mim. Deus não pede essa adoração. Ele pede Não. amor. Por que o amor? Porque amor sempre é doação, é contribuição. Ame a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus? Como é que você ama a Deus? Amar a Deus é idolatrar? Amar a Deus, eu acredito que é É no mesmo respeitar. processo do próximo, É do né? próximo, É o mesmo processo é que ele fala respeitar. desse amor. Mas só que o que nós herdamos de crença, a gente associa esse amor à fé, à fidelidade, Amar a que Deus. é outra coisa. Porque a fidelidade está no seu amor a Deus. Você pode abrir mão, vamos pegar o básico, que todo mundo segue, as 10 palavras, os 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás. É um processo de quê? Amor, É, totalmente amor. e eu vou assim, eu vou até lançar uma coisa assim, uma máxima aqui. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Expansão de consciência. Expansão de consciência, interessante. Quando alguém falar assim, ame Deus sobre todas as coisas, ou quando Deus está falando, ame a Deus sobre todas as coisas, ele está dizendo assim, expanda a sua consciência, eleva o seu pensamento, para de se fechar, ou seja, não condene ninguém. Se ele está falando para amar, é totalmente o inverso de condenar, de fazer maldade. Então assim, ou seja, não condene ninguém, conheça, sirva, se doe. Amar a Deus é expansão de consciência. Isso que é amar a Deus. Não tem como amar a Deus sem conhecer Deus. E primeiro passo para amar a Deus, conhecer você mesmo. Como é que você conhece a si mesmo? Expandindo a consciência. Amar Deus é expansão de consciência. É necessário expandir a consciência para poder conseguir chegar a esse ponto de falar amar a Deus sobre todas as coisas. E o que é consciência? Consciência é aceitar que você ainda não sabe nada, absolutamente nada, que existe muita coisa lá fora. É você aceitar um todo. É complicado explicar isso todo, mas é você aceitar que existe um todo ali fora. Não um todo no sentido Deus, mas um todo de energia que você não enxerga, energia baixa, energia alta, talvez mundos, universo, talvez mundos, sobre esse, talvez tenha um mundo que a gente não é, que talvez nos enxergue, nos veja, e talvez viva como nós, mas nós não vemos ele. Então, Entendi. então consciência é a percepção do todo. E o que é percepção do todo? Exatamente, é uma coisa, como eu disse, é complicado de explicar, mas expansão de consciência é você saber que você não sabe nada e que tem muita coisa que é possível que você nem imagina. Talvez levitar. Vou dar um exemplo, uma coisa que talvez você não imagine. Imagina que você está passando mal, você está tendo uma dor de cabeça e naturalmente você tem planta. Talvez só no estender da mão, só de aproximar da planta, talvez você pode absorver a energia da planta e o absorver, você pode curar a dor de cabeça. A planta talvez tenha uma energia que ela libera, porque tudo na vida libera energia, todo. E cada energia tem o seu endereço, tem o seu. Talvez a cura é tão simples. A tal planta, você chega perto dela assim, ó, e começa a observar, talvez até encosta, ou põe a mão assim, ó, imagina que você está absorvendo energia, a dor de cabeça passa. Deve ser possível ir. Deve ser, não, eu tenho certeza. É possível isso. Você sabe como é que faz? Não. Eu sei que não. Vou ver na minha geração? Você mudou o foco, né? Você Talvez estava não. com uma dor, você começou a ter uma contemplação através de um vegetal, uma flor, uma planta qualquer. Ao aproximar, ao tocar, essa troca de energia criou uma sinergia e eliminou aquilo que estava causando um sofrimento em você, que é uma dor. E a dor, muitas vezes, ela pode ser um aperto de um processo emocional que a gente está passando. E como você mudou esse foco,
trouxe uma nova energia, um novo olhar, esse novo olhar curou. E É a mágica do sorriso. é completamente possível. É completamente possível a gente se curar absorvendo energia, também retendo. Existe esse conceito. Quem nega isso, quem nega, não acredita nisso, desculpa a pessoa, ela está numa ignorância, mas tudo bem. Se tiver também, às vezes a ignorância é uma benção. Aquilo pode ser que confunda a cabeça da pessoa. Então, assim, tanto é que às vezes você vai, tem pessoa que está mal. Às vezes você vai para um lugar, igual a gente está aqui no sítio, você vai para o meio das árvores, e de repente você começa a melhorar, a sua energia, você se renova. E por quê? Só porque você chegou ali e viu aquele lugar? Será que não tem realmente umas energias das plantas invisível que está chegando em você? Tudo isso está chegando e está alimentando aquilo que está ruim, aquelas células, aquela parte do seu corpo que está causando aquele mal-estar. Será que naquele lugar que você chegou ali no meio das plantas e você começou a sentir aquele cheiro e respirar, será que não está chegando uma energia que você não enxerga? Né? Igual, exemplo para quem não entendeu a questão da energia. Todo mundo estuda e às vezes é esboçado desenho, que você vê uma antena assim, ó, aí eles mostram as ondinhas assim, a frequência assim, ó. É igual o sinalzinho do Wi-Fi que você tem aqui, que você vê aquelas anteninhas assim. Aquilo ali, ó. Imagina que aquela frequência está vindo da árvore, mas você não enxerga aquilo ali. A gente não enxerga. Não enxerga. Nós somos uma grande antena, nós somos uma grande antena, nós somos um receptor. A gente recebe e envia. Você recebe e envia. E a pessoa, quando ela tem consciência disso, quando ela começa a ter consciência disso, ela consegue melhorar muita coisa na vida dela, ela consegue aos poucos realmente ser um Deus, né? Se você fosse um Deus, a gente já é, mas ela começa a colocar em prática esse papel de um Deus. Não é o todo-poderoso, não é o Supremo. Se é Supremo, você começa a colocar um processo de um Deus em prática, porque você começa a reter coisa ruim, energia ruim, e você começa a absorver aquilo que é bom. Aí eu vou dar um exemplo que eu ando dando de uma semana para cá para as pessoas entenderem mais rápido. Sabe quando a pessoa te liga, que ela consegue o seu número e quer te vender internet, quer te vender alguma coisa, e ela fica ligando no seu celular, ela vai te ligando, e você não atende. Não atende, uma hora ela para de te ligar. E a energia, a coisa ruim, para você ficar ruim, para você melhorar, é a mesma coisa. Imagina que você é um celular. Você só vai receber a energia, o mal olhado, a inveja de alguém se você atender o telefone. Se você desligar o telefone, se a pessoa começar a enviar inveja, ligando, discando para inveja, discando para o mal olhado, se você não atendeu, se você não atender a ligação, não vai completar. A pessoa não vai, conexão, né? a pessoa não vai conseguir falar com você. Não vai. Você que permite essa conexão. É você que permite. Então, quando a pessoa fala, quando você preocupa, a primeiro passo para poder dar brecha para te atrapalhar, né? Se você quer ser um Deus, se você fosse um Deus, ir por esse caminho de trilhar de ser um pequeno Deus, a primeira coisa que te atrapalha, começar a ter medo. Na hora que você tem medo, você está atendendo o telefone. A pessoa medo é o telefone. A pessoa começa a te ligar, te liga ali, você vê um número assim, você fala, nossa, vou atender, mas e aí? Eu vou falar. Mas tipo assim, né? Mas tem aquelas pessoas chatas me ligando pra internet, nossa, mas e se for alguma coisa que eu tô devendo e que eu preciso atender, porque pode atrapalhar isso, pode atrapalhar aquilo, não sei o quê. Acabou, ficou com medo, já abriu o brecha, vai atender o telefone. Aí não era nenhuma cobrança, era alguém querendo te vender alguma coisa, a gente conseguiu encher o seu saco, ficou ali mimimi no seu ouvido, eu estou vendendo isso, você teve que parar, escutar, gastar uma parte do seu tempo. E, no entanto, não era a cobrança que você estava esperando, que achava que ia atrapalhar a sua vida, que se você não pagasse a conta, ia atrapalhar a vida. Então, assim, não atende. A pessoa começou a desejar mal, ou a pessoa tem inveja, desliga o telefone, a chamada começou a vir, começou a sentir, desliga. Desliga a ligação, não completa a ligação, desliga. Estou sem sinal, sem conexão, não vai chegar. Não fica com medo, não. O medo é o primeiro passo para abrir o portal. O medo é o primeiro passo para você atender a ligação. Quando você fica com medo, aí você entra no processo, atendo ou não atendo. A pessoa está enviando maldade, estou com medo. Recebo ou não recebo?
Vai ou não vai fazer mal? Essa pessoa que tem com inveja de mim, vai atrapalhar minha vida, vai atrasar ou não vai? Melhor coisa Você que você faz, escolhe. fala assim, não, não quero saber, não interessa, quero saber, não. Para mim não vai. Não vai. Ô, Robert, quando a gente fala assim dessa forma, nessa discussão, talvez quem está nos ouvindo não pensa que a gente está desqualificando Deus ou não acredita em Deus. Como mostrar a realidade de Deus na vida? Ah, Porque Deus para a gente está muito visível, mas só que ele não está visível na percepção, na expectativa que muitos esperam de Deus. Né? Então, assim, trazer essa percepção que Deus está em tudo e, ao mesmo tempo, ele já controlou e deixou muita coisa na nossa mão para a gente administrar esse mundo, porque ele falou para Adão que Adão ia administrar isso aqui, né? sim. Então, a administração dessa bagaça aqui está na nossa mão. Então, a gente tem que prestar conta para Deus. Como que o homem precisa trazer... Nossa, 3 perguntas em uma, né? Tá difícil. Só mais uma. Como trazer essa experiência de Deus real, sendo homem, tendo consciência e melhorar aqui e trabalhar dentro desse caos? Eu fiz uma salada aí. A primeira coisa é a pessoa que eu falei. Ela tem, a primeira coisa é pôr o foco em ajudar o próximo. Isso é fundamental. Isso não é uma balela, isso não é uma besteira, não. Não adianta, não. Isso é. Vou falar de novo. Vai todo mundo morrer, vai todo mundo para debaixo da terra. Dinheiro é bom sim, casa é bom, todo mundo tem que ter, tem que correr atrás, é um conforto necessário. Inclusive você às vezes precisa disso para ajudar o próximo. Às vezes o próximo precisa de um abraço, beleza. Não sei o que, você ajuda o próximo só dando um abraço. Mas talvez você mora longe, você não tem nem dinheiro para pagar um ônibus, um Uber para chegar até aquela pessoa, conversar e dar nela um abraço. Então, sem essa palhaçada de que dinheiro não traz felicidade, nada de todo mundo precisa, tem que ter, mas a partir do momento que tem isso não pode ser o Deus da sua vida. O Deus da sua vida tem que ser ajudar o próximo. E como é que você se ajuda? Ajudando o próximo. Quando você ajuda alguém, você sente prazer. Quando você sente prazer, você fica leve. Então, assim, ajudar você é ajudar o próximo. Não adianta você comprar tudo. Eu vou me ajudar, eu vou me amar, eu vou fazer isso, eu vou fazer pra mim, eu vou fazer... Vai, faz. Compra tudo, constrói mansão, constrói casa, começa a comprar tudo pra você. Compra os doces gostosos que você queria comer, vai lá, enche a sua casa de churrasco, chama os amigos, faz tudo isso, vai. Daqui a pouquinho você vai parar uma hora e vai olhar para tudo assim e falar, não, tem minha casa, tem esse computador bonito, tem essa mesa legal, esse sofá gostoso, tô com a Netflix aqui, mas eu não tô sentindo, o prazer que eu tô sentindo não é o que eu queria. Isso aqui me dá prazer, mas não é o prazer que eu quero. Não é o prazer que o meu corpo tá chamando, tá gritando. Porque o prazer que seu corpo tá pedindo, tá gritando, é o ajuda ao próximo. Você precisa ajudar o próximo. E eu, igual o Silas falou, o Silas falou, como é que vai fazer para a pessoa acreditar assim em Deus, que nós não estamos diminuindo ou banalizando Deus, que Deus não está sendo diminuído. Cara, eu, assim, na minha percepção, eu fico imaginando assim, Deus sentado assim, ou tá lá de cima, de alguma forma assim, olhando para todo mundo e falando, meu Deus do céu, mas ninguém consegue fazer um contato comigo. Foi lembrei um negócio aqui. Tá olhando de lá e fala Deus assim... olhou no início no livro de Gênesis, Deus fala assim, olhou para a terra e falou assim, pô, que bagunça que eu arrumei com esse homem. E Deus desgostou do homem. E ele descobriu, falou assim, nossa, tem um homem lá que ele é bom. Eu só não vou acabar com o homem todo por causa de Noé, né? Falou assim, porque ele era bom, então eu vou deixar o pessoal viver. Porque, tirando essa bondade, Deus falou assim, nossa, eu coloquei um homem para administrar e foi uma coisa que não foi legal o que eu fiz. Então, aquilo que você fala assim do Deus perfeito, para a pessoa entender a nossa linha de raciocínio, porque Deus, ele teve uma expectativa e ele teve uma frustração. Então, Deus também passa por processo de frustrações na existência dele. Olha que interessante.
com certeza ele passa, a gente não conhece, já falei. Desde Adão, ele passa por frustrações com o homem. A ignorância da pessoa achar que Deus é perfeito. Deus ele não é perfeito, não. Existem momentos de perfeição no espaço-tempo, na vida. Na sua vida, inclusive, existem pequenos momentos, períodos que você fala assim, nossa, foi tudo perfeito aqui agora. Então, existem momentos de perfeição. Existe o momento que você está dentro do ciclo da perfeição e que ele é muito curto, por sinal. Perfeição, ela é curta. Então, assim, Deus é perfeito? Não. Às vezes ele está no momento que ele é perfeito, mas ele está em constante evolução. Ele está em constante evolução. E eu torno a dizer, Deus fala, né, que a gente, para conhecer, a gente tem que olhar para dentro. O que é constante evolução? Expansão de consciência. Para de acreditar que só a sua religião, que só os seus deuses que são o certo. Tem pessoa que ela vai escutar um rock, ela está nervosa, ela se acalma. Tem pessoa que ela está nervosa, ela vai escutar uma música tranquila, uma melancólica ali, e para ela fica bom. Então, ou seja, tem pessoa que só se dá bem dentro do cristianismo. Ela gosta de ouvir o pastor ali naquela agitação, falando alto e daquela forma. Tem pessoa que gosta de estar num lugar, judeus ali, sentado, uma coisa, um estudo diferenciado. Tem pessoa que gosta de um tambor batendo. Tem pessoa que gosta de estar num lugar que o tambor está batendo e a pessoa está pulando. E essa vibração. E aquilo ali faz ela, sabe, ela entrar numa euforia gostosa e que deixa ela leve. Então, a expansão de consciência. Para de achar que só a sua religião é certa e só que as coisas são certas. Para de dizer que o espírito, que essas coisas da religião do outro é demônio, é coisa ruim, é não sei o quê. Para com isso. Para. Porque, vou falar com você, talvez o Exu do camarada lá é o São Joaquim do católico aqui. Na hora que você casar as características lá do tal do Exu e casar a característica do São Judas Tadeu aqui, por exemplo, você vai falar assim, mas esses caras são muito parecidos. Isso não é a mesma pessoa, não. Só que com nome diferente. Então, vai estudar. Estuda, vai conhecer cada uma e não tenha medo. Vai conhecer. Busca lá. Se você quer buscar o nome de um bicho lá, busca. Tem lá, tem bicho lá. Demônio chamado Beelzebub, não sei o que, isso. Tem um livro, por exemplo, de Salomão, que ele fala de aprisionar demônios. Lá tem o nome dos demônios, lá ensina, lá fala qual é o processo de aprisionar os demônios, o que se faz para aprisionar demônios. Ele aprisionava demônios, ele tinha o demônio aqui na mão, ó. Ele mandava e desmandava. Então tem todo um processo. Agora, como é que eu sei disso? Eu fiquei com medo? Não, eu li o nome de cada demônio, eu li o nome do demônio, eu li como é que ele lidava com esse chamado demônio, né? Porque não tem demônio, isso é uma coisa para outra conversa. O que tem é frequência baixa, frequência alta. Tem um lugar que você está num ambiente com uma frequência baixa, que emana uma energia baixa. Tem um lugar que você está na frequência alta, que te traz coisa boa. Então, demônio é só um arquétipo, é só um modo de dizer energia baixa. Trazendo para o celular, demônio é o sinal fraco do Wi-Fi. Beleza? Demônio, sinal demônio é quando você está num lugar ruim, o sinal está fraco do Wi-Fi e você não consegue contato, não consegue nada. Isso é demônio. Anjo é quando o sinal está bom, a energia está boa e a comunicação está fluida. Você consegue comunicar legal. Então, não tem demônio, tem energia baixa, tem energia que eleva e que te ajuda a caminhar e expandir a consciência. Baixa, que te puxa para baixo, te leva para um estado ruim, até você cair, talvez numa depressão, e que começa a atrapalhar o corpo, os hormônios. Não é uma bobagem, não é coisa da cabeça, tem toda uma questão de hormônio do corpo, que às vezes a pessoa sabe que ela precisa caminhar, mas ela não dá conta de levantar da cama e ir até o portão. Se ela conseguir chegar até o portão, eu estou falando por experiência própria, a pessoa está em depressão, ela não da cama dela até o portão é um abismo que você não imagina, mas quando ela cruza o portão,
ela caminha por horas, ela vai, ó, só que do portão até a cama dela tem um abismo enorme, Difícil de vencer. difícil. E o que é isso? São hormônios, hormônio baixo. Você não precisa da luz do sol para ter vitamina D? E a vitamina D talvez ela influencie em alguma coisa, no seu ânimo, dormir bem influencia no ânimo, né? Então tem tudo isso, tem questão hormonal, depressão não é bobagem, não é bobagem. Então, quando você está em depressão, sua energia está baixa, você tende a entrar no campo de energias, um campo magnético ali, um campo de energia baixa, onde habita energias baixas, que te puxa para baixo e te faz piorar. Você precisa andar pela casa, encontrar um sinal bom do Wi-Fi para funcionar, para a comunicação ficar boa e você começar a falar mais, ficar melhor, ficar mais leve, né? Então, se tiver num lugarzinho que o sinal do Wi-Fi, o demônio ali, tá ruim, dá uma volta, vai fazer alguma coisa, procura um sinal forte, procura uma energia boa. Rob, eu já tive experiência de entrar num ambiente e sentir um ambiente com essa frequência super baixa. De a minha energia corporal, assim, sentia assim, uma queda violenta. Estou bem, adentrei um ambiente, de repente eu sinto que eu fui sugado, como se fosse uma coisa, um chupão, assim. Já, Assim, nossa, já assim, aconteceu comigo, acho que com todo mundo, acho que todo mundo já teve né? uma Se estranha, experiência né? Você dessa. parece uma coisa, parece que te dá até uma cegueira mental, assim, se sente assim esquisito. Eu acho que todo mundo já teve uma experiência dessa. Acho que todo mundo já passou algum momento, ou chegou em algum lugar, ou foi nem que seja no cemitério, que a pessoa vai lá sepultar algum parente e a pessoa sente parece que puxa lá para baixo, não sei, nem que seja ali. Também coisa ruim, né? Sem vida, né? Uma coisa sem vida. Eu já senti isso algumas vezes, que foi pesado. Achei pesado. Ô, Robert, o seu conteúdo ele é pesado. É pesado, É pesado. é pesado. O seu conteúdo é pesado. Eu estou tentando melhorar aqui. Falei, como que eu vou melhorar isso aqui pro pessoal? É pesado, é porque eu bato na expansão de consciência, tem que expandir a consciência, tem que parar de viver nesse mundo fechado, tem que parar de ficar com a mentalidade fechada, achar que só Mas como Elohim, você vai. Hashem, Deixa eu te Exu. cortar um minuto só para ajudar. Mas quando o seu conteúdo é um conteúdo pesado, que eu falo assim, que ele mexe na base estrutural da pessoa. Leva a pessoa a pensar e questionar, né? A pessoa, Mas você não acha que você está levando a. Quando a pessoa, para chegar nesse nível, então vou mudar. O seu processo para chegar onde você está nessa expansão hoje, você deve ter perdido muito solo, muita base. Muitas crenças que você tinha, elas foram pilares assim para você, era perenes, e eles foram desmontando. Então, assim, são foi, paradigmas, você está trazendo paradigmas. exato, Então, foi, quando você chega com esse assunto assim, de repente, assusta, as pessoas assustam, né? Porque você está falando de Deus de uma forma tão simplória que parece assim, ó Deus, aquela coisa, você tem que chegar com tudo, cuidado. Aí você está falando assim, que é isso, gente? Deus está aí vocês, o Salmo tal está falando que nós somos Deus. Mas para você chegar nesse processo, você já teve uma fé cega em Deus, você já passou por esse processo até chegar hoje? Como foi sua trajetória? já por Você se isso. debateu muito consigo mesmo? Como foi? Já, por isso que eu cheguei nisso. Até então, né, desde criancinha, que o avô levava ali para a igreja, assembleia, batista, ia com o avô ali, aí foi. Então, assim, até os 27 anos, 28 era aquela fé cega, só Deus, Jesus, até que eu fui Mas indo, você fui chegou a ser radical, religioso radical, radical? radical, e o meu radicalismo ele trouxe benefício por causa da fé que ele gerou, porque a gente é aquilo que acredita e acontece aquilo que você contribui e acredita com todas as forças. Então, me levava a fazer coisas, né, que a pessoa não tem
força ou acha que ela não é capaz, e eu fazia, acreditava e a coisa acontecia. Foi porque Deus fez? Não, foi porque você empenhou, você acreditou, você colocou energia, você entrou no campo da energia onde está aquela coisa que você quer, para trazer aquilo para você. Então você acredita de tal forma que você vira meio que um imã, você vira uma Se coisa atrai. magnética, se atrai. Esse chupão negativo, existe um É, positivo, não, que vai te inflar positivamente. sim, não é uma mágica que você quer um carro, vai puxar o carro para você, mas você vai entrar num campo que você vai começar a caminhar de uma forma que você vai facilitar para você conseguir o carro. Não quer dizer que vai trazer o carro, mas você vai começar a entrar num campo que vai começar a facilitar para o carro chegar em você. É isso que eu estou dizendo. E aí, fui no cristianismo, aí comecei a questionar, comecei a ler, falei, mas esse Jesus aqui está falando uma coisa, aqui no Novo Testamento está falando isso, aí depois vim aqui, anula a lei, aí não sei o quê. Eu falei, ó, você quer saber, né? Vou dar um tempo disso e tal, e continuo acreditando em Deus, e deixa a Bíblia para mim por um tempo, deixa Jesus, e larguei. Aí depois fui procurando, fui estudando mais, fui procurar saber, começou aquela onda de... Isso foi uma onda, teve uma onda no Brasil aí, que as pessoas queriam saber se ela era descendente de judeu ou não. Ela deu uma diminuída agora, ainda tem gente que quer. Eu entrei nessa onda, fui atrás, aí comecei a mergulhar também no judaísmo, fui estudando, fui vendo, vi os pontos em comum de cristianismo, judaísmo. Não fui muito em católico, mas tinha pessoa católica, tinha pessoa umbanda na família, tinha tudo, então eu via as conversas, eu via tudo. E também cheguei a ver aí em alguns lugares, casa de espírita, essas coisas assim, justamente com o intuito de conhecer. Eu comecei a ir para poder ver como as pessoas pensavam. Eu estava procurando pessoas que pensavam próximo de mim como eu. Não para acreditar em alguma coisa, em algo, mas para compartilhar do pensamento e da mentalidade, expandir a mente. Então, eu ia com o intuito de encontrar pessoas que pensavam como eu para conversar comigo e eu ter com quem conversar. Então, aí eu fui passando por tudo, fui passando por esse tanto de coisa. É aquilo que eu te falei. No final das contas, eu vi que o Deus que está no topo da hierarquia do cristão está no topo da hierarquia do judeu, está no topo da hierarquia do macumba, do umbandista, do candomblé, está no topo da hierarquia do espírita, do hindu. Então, aí eu falei, pô, todo mundo acredita no mesmo Deus e tá essa brigaiada, tá essa besteira. Um julgando o outro, um dizendo, falando mal do outro, falando mal do Deus do outro. E todo mundo acredita, no final das contas, tudo aponta pro mesmo que tá lá em cima, no topo da hierarquia. Falei, e todo mundo nessa brigaiada, eu falei, o negócio é o seguinte, hoje qualquer lugar que me chamar, eu vou, seja cristianismo, religião, não sei o que, judaísmo, umbanda, eu vou. Eu não estou ali para servir nenhum daquilo, as coisas que ela acredita. Se uma pessoa do judaísmo te chamar uma palestra, você vai. Vou. No cristianismo vai, no espiritismo vai, você vai dar sua palestra. E no final das contas, que servimos, acreditamos no mesmo Deus do topo da hierarquia. Eu vou começar a falar assim. Com credos diferentes. A diferença é que para chegar no topo da hierarquia no cristianismo, você tem que subir através de Jesus. Para chegar através no topo da hierarquia no judaísmo, você tem que subir através de Moisés, as leis e a Torá. Para chegar no espiritismo, não sei o que, você tem que passar pela escala do Allan Kardec. Conhecer ali as histórias dos espíritos. Para passar na Umbanda ali, você tem que passar pelo Exu, por Pombagira, não sei o que. Você tem, os degraus, eles têm nome. Entendi. Tem um degrau para chegar no topo lá e os degraus têm nome. Só que tudo é degrau. Tudo é escada. Tudo é escada. Tudo é escada. É o mesmo jeito, aquele negócio assim, ó. É igualzinho você constrói uma escada. Tem tudo a mesma forma. Mas só que aquela escada ali, aquele degrau tem um nome, naquela ali ela tem outro, naquela ali ela tem outro. Mas a forma, a escada, a geometria é a mesma. E se eu virar para você e falasse assim, Robert, Deus não existe? Assim, é uma coisa que até hoje, eu também fico, né? Eu fico assim, eu não sei se Deus... Olha, de fato, Deus não existe, da forma que as pessoas pregam, do jeito que foi ensinado e como é. Eu não sei como é que ele existe, mas não é da forma que a gente conhece e que todo mundo ensinou. Então, eu ainda não sei. Existe alguma coisa. Eu não sei se Deus é todo... a gente
todos nós juntos, canalizado, ou se realmente tem uma coisa que a gente não conhece, que a gente não enxerga, que com certeza tem, eu já falei, tem muitas coisas que a gente desconhece, não sabe, está oculto. Vai demorar, talvez um dia a gente conheça, talvez a gente chega lá. E, por que a gente encarna então? Por que a gente é energia, a gente volta e não lembra de nada? Imagina se você era ladrão de carro na outra... Imagina se eu dei um tiro no você na outra vida. Aí você vem com essa memória, você lembra, eu estou sentado com você aqui agora, você fala, peraí, você me matou na outra vida? É agora que nós vamos conversar. Peraí, a Segunda Guerra lá, eu era judeu, você era nazista, você me torturou. Eu lembro, eu morri, foi você que me deu um tiro na cabeça lá, quando eu era judeu, você era um nazista, nós dois morremos, eu estou aqui agora encarnado, eu lembro de tudo, e era você, cara, era você. Vamos resolver isso aqui agora, entendeu? Porque talvez se existe o conceito de encarnação, e se a pessoa volta, por que ela não lembra de nada? Imagina se todo mundo lembrasse. Nossa, ia ser Você imagina? Seria muito complicado, né? É complicado. Muito complicado. Ô Robert, nós vamos ter que parar essa conversa, está muito boa. Nós vamos voltar. Vamos voltar. Mas te dá um minuto aí para você me falar. E se você fosse Deus, poder estar na sua mão, o que você faria? Eu tentaria ser o maior exemplo possível, não de dominação, mas quem eu pudesse ajudar, cada um no qual a sua necessidade, porque não adianta eu querer ajudar o fulano com um abraço e o ciclano também com um abraço. Fulano talvez tenha necessidade de um abraço, o outro fulano tem necessidade de um prato de comida. Então eu ajudaria cada um no qual a sua necessidade, de forma que isso chegasse em todo mundo e fosse visível para todos. Porque assim, querendo ou não, todo mundo, acho que todo mundo quando vê uma obra dessa, uma coisa dessa, quando vê uma pessoa necessitada e a sua necessidade sendo suprida, não tem pessoa que às vezes ela não se emociona ou não sente uma coisa boa ou dá um sorriso. Ela sente uma alegria até pela pessoa, quando ela está vendo a televisão ali, ó. Quando ela vê uma pessoa que está necessitada, ou está chorando, magra, ou precisando de uma coisa, aí chega alguém assim, eles filmam, dando uma comida, dando alguma coisa, a gente acaba sorrindo junto com aquela pessoa. Sim. A gente acaba sorrindo. Prazeroso, né? É prazeroso. Você sorri com aquele momento. Sim. Então, se eu fosse, Deus tivesse esse poder na mão, o que eu faria era isso. Eu faria de tudo para ajudar cada um no qual a sua necessidade. Interessante. Mas eu também vou responder. Se eu fosse Deus, com certeza eu deixaria do jeito que está. Porque ele sabe o amanhã, sabe o passado, sabe tudo. Como você trouxe as reencarnações, né, esse processo de reencarnação. Então, geralmente, o agressor, ele muitas vezes volta sendo filho, sendo pai, né, tem esses processos todos. Então, assim, Deus sabe tudo, né? E se eu fosse Deus, deixava do jeito que está, porque eu não consigo enxergar tudo. Imagina, o que está acontecendo agora no Japão que está amanhecendo. É uma coisa... É muito louco. É louco. Imagina, ele fala assim, o Salmo fala que Deus alimenta todos os seres vivos. Imagina a imensidão que existe debaixo do mar. Quantas espécies, e cada espécie precisa do seu alimento. Pois E Deus dá alimento a todos. Aí você fala assim, se as pessoas estão passando fome, é para você ir lá, Deus alimentá-los. Isso que eu disse. Ele já então, deixou de uma certa forma, assim, está na nossa mão. Está na nossa mão. Parar de brigar por Deus e exercer o papel de Deus, na verdade, de amor ao próximo. Exatamente. Nos falta amor, né? Contribuição. Ele já fez a parte dele, ele não tem mais nada para fazer aqui. Ele não tem mais nada. Deus me livre de pessoa me chamando o dia inteiro e falando, meu Deus, ajuda. Deus me ajuda. Deus vai me ajudar. E as pessoas tudo transferindo responsabilidade para mim, jogando culpa para cima de mim. Tudo responsabilidade. Sua. Não, mas Deus vai prover. Que Deus vai prover, meu camarada? Ele já proveu, veste a né? roupa, vai trabalhar e vai correr atrás do proveu. sustento. Isso, já proveu. Verdade. Não, Deus me livre de pessoa transferindo culpa para mim o tempo todo. Muito interessante. Robert, muito obrigado, valeu.
Bom Beleza. demais. Me pôs para pensar. Estou na cadeirinha do pensar. Vem cá, Samuel, dá um tchau pro pessoal. Meu netinho ficou aqui do lado, mas ele não quer dar um tchauzinho. Então, até a próxima. Eu vou voltar com o Robert, com outros assuntos. Um abraço para vocês. Uma hora a gente volta, até para falar dessa coisa de reencarnação que a gente acabou falando no final aqui, que muita pessoa escandaliza, então uma hora a gente até volta, quem sabe, para falar disso, né? Porque Sim. é uma ignorância pensar que morreu, enterrou, acabou ali. É muita ignorância. Tem muito assunto, né? Tem muito Vida assunto. após vida. É, O que eu estou fazendo aqui? O que é mais que é interessante? da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, né? Para onde eu vou. Muito assunto. As 3 perguntas fundamentais. Nós vamos chegar lá. Então tá, um abraço para vocês. Falou. Até a próxima. Tchau. Valeu.